O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tem uma pergunta inquietadora feita pelo próprio Jesus. Os versos 4 a 6 dizem assim: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e volta para casa. Ao chegar, se reúne com seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Essas ovelhas que ficaram no aprisco, elas também são cuidadas. Uma célula é uma forma dos irmãos se pastorearem mutuamente, das ovelhas cuidarem umas das outras. Nós somos as 99 ovelhas que estão cuidando uma das outras. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica e hoje nós conversaremos sobre célula. Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um vídeo novo, que é chamada Quinta Teológica. Nele nós temos um estudo, às vezes sobre um postulado teológico, às vezes sobre um determinado trecho das Escrituras, às vezes, como temos feito nas últimas semanas, uma conversa a respeito de como, da liderança. Às vezes, uma conversa com a liderança da igreja ou com um convidado especial, como hoje. Mas sempre algo que pode ser útil para o seu dia a dia, para aumentar a sua comunhão com Deus e com a sua igreja. Do mesmo modo, eu queria te convidar para toda terça você assistir comigo um videozinho da série A Bíblia Explicada. Nessa série, eu leio e explico um capítulo da Bíblia. Portanto, se você lê a Bíblia e não consegue entender, se você tem alguma dificuldade de entender uma ou outra palavra ou um ou outro contexto, essa série se aplica perfeitamente para você. Porque nela eu leio o capítulo, vou explicando por que foi escrito, quando foi escrito, quem escreveu, vou detalhando todo o por detrás do texto e tudo o que o texto diz. Então, fique à vontade. Todo o livro de Jonas já está disponível, já tem um bom tanto do livro de Salmo disponível e semanalmente nós vamos acrescentando um novo vídeo. O templo é o local onde há o ajuntamento para o exercício da celebração daquilo que Deus tem feito na nossa vida durante a semana. Mas a caminhada cristã não se resume ao templo. Ela se dá no dia a dia, em cada vitória, em cada desafio, em cada ação que nós fazemos. Essa caminhada demanda relacionamentos, e esse movimento pode ser bastante difícil quando estamos sozinhos. Por isso, o movimento de células é o processo pelo qual nós estabelecemos relacionamentos virtuosos de apoio e de pastoreamento mútuo. Mas, para falar de células, eu resolvi chamar alguém que sabe mais do que eu. Então, hoje nós vamos receber o pastor Felipe Freitas, que é pastor da Igreja Batista Atitude, é bacharel pela Faculdade Teológica Sul-Americana, que é a mesma faculdade que eu estudei. Eu conversei com ele antes, ele é meu calouro, e ele está agora mestrando pelo Grace Institute. Ele é casado com a pastora Camila Freitas e é pai do Davi. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, Alan. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Uma honra participar desse programa tão especial. Nós começamos, o senhor já passou pelo concílio, e eu não sei como é o concílio no Rio, mas aqui no Paraná o concílio começa sempre com a mesma pergunta, que é a pergunta que eu vou fazer agora. Mas você não precisa ser tão detalhista quanto no concílio. Mas a ideia é justamente que nós conheçamos um pouco e, para saber se o senhor é crente mesmo, a gente quer saber como foi a sua conversão. A minha conversão foi muito forte porque, de fato, eu não cresci num lar cristão. Foi muito desafiador porque a minha família toda era contra. E, certa vez, eu passei pela igreja. Eu escutei uma palavra muito poderosa. Eu entrei no templo, numa igreja batista, mas muito tradicional. E eu era roqueiro, continuo gostando de rock and roll, do Senhor agora. Eu
cabeludão, roqueiro, entendendo, da igreja, olhei aquela pessoal tocando, eu falei, vou lá. Quando eu entrei, pensa naquele, todo mundo assim, adorando a Deus, banquinho de madeira, um piano, aquele vertical, igreja tradicional em São Paulo, eu morava em São Paulo naquela época. E aí o pastor pregou um sermão que eu fico até emocionado só de lembrar, João 4, verso 34. Eu nunca mais esqueço, ele falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Eu lembro que eu só chorava. Mas pensa assim, toda vez que eu lembro disso, eu me emociono, porque eu chorava demais, Alan. Chorava profundamente, e eu vivia em escuridão. Eu chorava tanto que eu falei assim, o Senhor me salvou. E os louvores tocando no apelo no final, pastor, você deseja aceitar a Cristo Jesus? Eu levantei minha mão, fui até a frente, eu era o único, a igreja toda me olhando, roqueiro, cabelo grande, e eu falei, eu quero ver isso com Jesus. Só que a minha conversão foi radical. Eu larguei a bebida, ela tinha largado as drogas. Foi uma regeneração muito forte. Eu não tive aquela coisa de, vou para a igreja, depois eu volto. Foi muito assim, foi muito intenso. Aquela palavra, ela tocou meu ser, alimentou meu espírito. Eu era morto por dentro. E foi tão forte, porque eu lembro que eu fumava cigarro há 7 anos. Para uma obra tão grande de Jesus, eu larguei o cigarro. Eu larguei a bebida, eu larguei a droga, eu larguei tudo aquilo que eu fazia. Eu nunca mais esqueço, foi em 2005. E aí, aquela coisa da igreja batista bem tradicional, comecei a conhecer os jovens, comecei a viver com os jovens na igreja, comecei a fazer parte daquilo tudo. Eu falei, pastor, agora eu quero tocar na banda, o senhor deixa? Aí ele falou assim, meu filho, você precisa tomar uma decisão maior, você precisa se batizar. Aí eu fiz todo o curso de batismo. O peso do curso de batismo é aquele que todo mundo perguntava. Devia chamar classe de catecúmenos. Catecumenato. Né? Catecumenato chamava. Isso mesmo. Muito, muito assim, mas eu só chorei. Eu tinha. Tudo era lindo. Alan, o banco da igreja era bonito para mim. Assim, qualquer coisa era maravilhoso, porque eu vivia um amor. E até hoje eu falo assim, quando a gente passa por aquelas as incertezas da vida, os desafios, eu falo assim, Senhor, me dá aquele coração da minha conversão. E foi muito intenso. E aí eu participei, me batizei. Eu falei, pastor, você deixa eu tocar hoje no dia do meu batismo agora? Você pode, meu filho. E depois que eu me batizei, toquei a roupa, já fui tocar violão com a banda e comecei a viver profundamente. Até que um dia eu decidi fazer missões pela Junta de Missões Nacionais, fiquei 15 dias e eu falei, Senhor, deve ter alguma coisa para mim aí. Mas resumidamente, foi isso que aconteceu com a minha vida. João IV me marcou. Legal. Você já deve estar adiantando uma pergunta que eu vou fazer depois, que é seu livro favorito da Bíblia. Mas depois você vai me dizer por quê. Mas aí, ok. Então tem uma conversão legal, profunda, né? Radical. Muito. Nem todo mundo passa, algumas pessoas vão ter uma efetiva conversão, mas daí vão passar por um processo de abandono de determinadas práticas e tal. E uma conversão forte, assim, faz a gente ter uma fé firme. Mas nem todo mundo que tem uma fé firme e nem todo mundo que se converte é necessariamente chamado para ser pastor. Sim, claro. Se Deus lhe chamou para ser pastor, como que foi esse seu chamado? Quando que você falou assim, não, eu posso ser mais do que um missionário? Não que há uma classificação, mas assim, o Senhor me chamou para ser pastor na sua obra. Como que isso surgiu no seu coração? Como que você teve essa confirmação do seu chamado pastoral? Me perdoe eu me sinto muito emotivo nesse momento, porque você está fazendo perguntas que tocam a minha alma. Eu lembro quando eu fiz esse projeto de missões, eu ainda estava muito novo na fé e tudo eu sonhava com Deus, eu achava tudo muito belo. Eu lembro quando eu fiz esse primeiro projeto missionário, que foi na cidade de Pão de Açúcar, em Alagoas. Foi muito forte. Começamos a evangelizar e eu ficava pensando assim, Senhor, eu quero ser como Paulo. Qualquer momento que eu andava na rua assim, evangelizando, sabe o que eu achava? Que eu podia ir para o terceiro céu e voltar. Eu ficava falando, Senhor, deixa eu ir para o terceiro céu. Eu queria muito saber o que acontece lá. Ele foi, eu não fui. Eu quero ir. Eu achava que alguma coisa ia acontecer. Sabe aquela sensação de jovem? E nada aconteceu. Mas uma vez,
quando eu, lá ministrando naqueles lugares, eu tive uma experiência com Deus. Eu fui no campo de futebol, bem simples, e todo mundo estava jogando bola, terminou de jogar bola, eles estavam disputando uma Guaraná Dolly. Era o título daquele... E eu fui falar do amor de Jesus, e só pregava o livro de João lá. E aí a gente começou a pregar o livro de João, comecei a falar do verbo que se fez carne, e no final eu fiz um apelo. Quando eu fiz o apelo, eu gaguejei tanto, mas eu fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, Alan, algumas pessoas aceitaram a Jesus. Eu comecei a olhar no rosto daquelas pessoas simples, do sertão, que ali é sertão também. Eu vi, meu Deus do céu, eu fui um canal de bênção para aquelas pessoas poderem conhecer o amor do Senhor. Falei, meu Deus, eu quero... Aí o que eu fiz? Terminei ali, mas à noite era culto na Praça Central, aquela coisa batista. E aí, beleza. Terminou o culto, eu falei assim, pastor, eu vou lá comprar um cartão telefônico para fazer uma ligação para minha mãe. Eu liguei para minha mãe, eu não quero mais voltar. Eu quero ficar aqui para sempre. Eu vou ser missionário da Junta de Missões Nacionais, eu quero viver isso para sempre. A senhora, eu vou largar meu emprego, e essa parcela, que eu tinha feito uma parcela de um carro de 60 vezes, uma parcela de R$500 na época. Falei, eu vou fazer essa parcela desse carro, porque eu precisava para trabalhar. A senhora assume as parcelas, a minha mãe assume, meu filho, mas Deus vai falar com você no tempo certo. E aí fui. O que aconteceu? O meu pastor, sabiamente, eu voltei e falou assim, filho, não é o momento de você ser nada ainda, você precisa caminhar mais. Caminhei, eu recebi uma grande... Eu era gerente naquela época de uma loja, e eu recebi uma promoção para ir para o Rio de Janeiro, abrir uma nova empresa de instrumentos musicais, muito famosa, né? Cheguei na empresa, lá no Rio de Janeiro, mudei para São Paulo alguns anos depois, mais ou menos em 2009, mudei, comecei a conhecer uma igreja que é a minha, onde eu estou hoje. E comecei, toquei guitarra, eu era firme na igreja e tal. Chegou o momento que eu fui cuidado por um casal de pastores. Quando eu comecei a ser cuidado por esse casal de pastores, receber esse discipulado, eles falaram um dia para mim, filho, agora está na hora de você fazer um treinamento e você vai ser um líder de célula. Me tornei líder de célula. O que aconteceu? Lá na igreja, quando o pastor se batiza com o seu líder junto com as pessoas. E na minha primeira célula, 2 pessoas aceitaram para Jesus. Aí no dia do batismo, quando o pastor olhou aquelas ovelhas que eu cuidei, eu fiz de tudo para levá-las para o batismo. Quando o pastor falou assim, na qualidade como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alan, eu lembrei do meu primeiro carro que eu tinha comprado, que eu tinha ficado feliz. Eu falei, Senhor, eu quero isso para minha vida. Eu amo isso demais, isso faz parte do meu ser, eu preciso viver isso. Ali o Senhor estava falando para mim que eu ia ser pastor. Aí eu conheci uma mulher incrível, uma Camila, nos casamos, nós namoramos em santidade, nós namoramos assim na igreja. Eu lembro que naquela época, meu primeiro sermão falou assim, meu pastor falou assim, filho, você vai pregar um dia aqui na igreja. É um encontro simples assim, de pessoas, você vai dar uma palavra. E aí a comunicação da igreja me pediu uma foto. Eu não tinha uma foto só minha, toda a minha foto era com a igreja. A gente namorava, era com a igreja, vivia igreja. Eu falei, meu Deus, eu não tenho uma foto sozinho mais. Eu não tenho um dia que eu vivo, respiro igreja. Eu falei, peraí, Deus está falando comigo. Aí o Senhor falou comigo, está na hora de você se preparar. Fiz o seminário e aí um dia me tornei pastor integral. Foi o chamado, começou dessa forma. Resumindo bastante, tentando resumir. Mas aí você falou então que ser líder de célula teve um papel significativo na sua vida. Pois é. Hoje, a sua posição dentro da igreja é ainda hoje você é líder de líderes de célula, né? Além de toda a função pastoral, né? Uma das suas atribuições no ministério pastoral é justamente a cuidar de líderes de célula, né? Mas tem alguém superior ao senhor, a você. Posso te chamar de você, né? Por favor. Tem alguém superior a você também nessa caminhada. Qual é a importância de caminhar tendo alguém sobre a gente, no sentido de caminhar sobre a direção de alguém? Isso é um papel fantástico. Vou falar para você por quê, Alan. Porque o cristão precisa aprender a ser mordomo da visão de alguém. Hoje eu sou discipulado pelo pastor presidente, pastor José Valando. Eu estou abaixo dele hoje na questão de hierarquia, de funções, de uma série de coisas e de cuidado de pessoas. E assim, é muito bom porque você ganha proteção
você ganha respaldo, você ganha discipulado. Discipulado é tudo. Eu lembro que a primeira vez que o pastor me discipulou, eu pensei que ele ia fazer perguntas de concílio, perguntas bem teológicas. Sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez para mim, quando ele me conhece? Quando a gente sentou para discipular, ele falou assim, tá fazendo amor com a esposa? Pastor, você está perguntando isso? Filho, estou perguntando para você, quero saber se está em dia o sexo seu com a sua esposa. Aí eu falei, pastor, está tudo em dia, graças a Deus. Tá indo bem, a gente pode melhorar mais. Aí a segunda coisa que ele me perguntou, filho, você está pagando as contas direitinho? Eu falei, sério? Tá, pastor, tá tudo bem, não está sobrando não, mas está tudo bem. Como é que estão os seus relacionamentos? Terceira pergunta, com as pessoas a qual você, no contexto onde você está inserido. Falei, pastor, tá indo bem, graças a Deus. Por que ele falou isso? Porque ele estava preocupado em cuidar do quê? Do meu caráter. O nosso caráter precisa ser esculpido no processo do discipulado. Caminhar sobre a visão de alguém é você saber, eu vou longe. Deus só deu a direção. Deus não falava com Josué, Deus falava com Moisés. Deus não falava com Eliseu, Deus falava com Elias. Quando Elias se foi, Deus falou com Eliseu. Para que Eliseu fosse o que ele foi, ele teria que caminhar sobre a visão, mordomo da visão de alguém. E quando a gente caminha nessa base de discipulado, o nosso caráter ele é esculpido, ele é selado, ele é transformado, é testado a obediência, ao caráter, a vida com Deus, a mordomia, serviço. E a gente consegue ir a lugares mais altos. Bom, eu não vou procurar aqui, mas quando tem concílio, é muito comum que eu seja um dos examinadores. E quando o examinado está com a esposa ali junto, a sua resposta me fez lembrar disso. Tem lá as recomendações de Paulo para Timóteo sobre como um pastor deve ser. E a última pergunta que eu sempre faço é essa. Né? Então, a pessoa está sendo examinada e a esposa está ali junto e pergunta, olha, abra aí e leia o texto lá de 1 Timóteo. Aí ele lê, né, das recomendações para o bispo e tal. Fala assim, se eu perguntasse para a sua esposa se você preenche esses requisitos, o que ela responderia? Uau. A gente já fez toda a caminhada. Uau. Aí, se ele responde... Já teve um que falou assim, vamos perguntar para ela. E aí, a gente jogou a bola para ela responder. Né? Mas a ideia é justamente essa. Quer dizer, se a esposa responde que sim, eu falo, bom, então se ela diz que você preenche os requisitos, eu encerro por aqui. E aí, depois a gente vai deliberar sobre as outras respostas, tal, né? Mas eu sempre... A última pergunta do concílio, normalmente eu jogo para a esposa do candidato e não para o candidato. Mas aí você falou sobre essa questão de andar, de ter a direção, tal. Um dos momentos mais delicados na caminhada de célula é quando a gente precisa corrigir alguém. Né? A gente faz com muito amor, com muito carinho, tem técnica para isso. Né? Então, por exemplo, você falou lá, eu achei que o pastor ia me perguntar sobre algo teológico e ele me perguntou como estava a minha vida pessoal. Não, ele estava te perguntando algo de teologia prática, porque ele estava perguntando das recomendações do bom bispo, né? se você preenchia. Às vezes a gente também faz com amor, faz com cuidado, mas chamar a atenção é sempre complicado. E pode acontecer do pastor Felipe chamar a atenção do líder de célula, dizer, mano, é por aqui, é por ali, e no fim das contas o pastor Felipe está errado, e o líder de célula está certo. Como que fica o seu coração quando alguém lhe corrige? Eu já tive algumas experiências com isso. Uma coisa que eu aprendi, assim, e a gente aprende isso em livros, mas uma vez um líder meu me corrigiu. E ele falou uma coisa para você, olha o jeito que você falou comigo. Eu tinha sido muito firme com ele, de algumas sequências, eu não quero justificar o erro aqui. E ele falou assim, olha, você foi muito duro comigo. Você já chegou perguntando para isso, você não perguntou como é que eu estava, você foi duro. De verdade, eu falei assim, cara, me perdoa. Você podia estar coberto em razão no fundamento do porquê você perguntou. Exato. Mas o modo em que ele estava errado. Como, eu errei no como. E muitas vezes a gente erra no como. Na verdade, o maior erro da igreja ocidental é errar no como. E eu errei, eu fui áspero. Eu já estava cansado, mas eu não vou justificar. Mas eu falei, amigo, quer saber? Me perdoa, cara. Eu acho que o pastor ele tem que andar com perdão no bolso, Alan. O pastor que não anda com perdão no bolso, ele não vai conseguir ir para lugar nenhum. Porque a gente vai errar toda hora.
A gente anda, a gente vai para um lugar, vai para o outro, a gente está errando, a gente já faz uma coisa, vai faz outra, a gente está errando. Eu lembro que eu fiz isso e eu tenho o costume de fazer. Me perdoa. Não vai adiantar nada. Várias vezes eu passei por isso. Acho que não foi uma vez ou duas. Às vezes foi várias vezes que nós erramos e nós precisamos falar, Senhor, me ajuda aqui a lidar com essa situação difícil. Legal. Agora, dentro da sua caminhada, você falou, daí eu fiz seminário, agora você está fazendo mestrado. Para ser um bom líder de célula, precisa fazer teologia? E precisa fazer necessariamente na Sul-Americana? Olha, um bom líder de célula, ele não precisa fazer um bacharel teológico. É preciso que ele esteja muito bem fundamentado na palavra. Porque a palavra é a matéria-prima da revelação de Deus para conduzir um rebanho. O que eu acho que todo líder de célula precisa fazer, precisa ser frequente na sua IBD, Escola Bíblica Dominical, ler bons livros, a Bíblia em primeiro lugar. A Bíblia é o nosso manual de regra, prática e fé. E eu ainda falo, se o seu discipulado não tiver com a Bíblia aberta, ele não é um discipulado. Eu falo isso sempre para os meus discípulos. Não adianta a gente ficar conversando aqui. Hoje eu acordei de manhã para estar aqui, estava com um discípulo no quarto de hotel, e a gente conversou, eu falei, vamos ler Daniel 9. Nós tivemos um discipulado ali juntos. Então, ele não precisa fazer um bacharel, um mestrado. Claro que se ele quiser, nossa, vai acrescentar. Mas não é necessário. É necessário ter uma coisa, a palavra de Deus no coração, no peito, o conhecimento e, sim, o amor a pessoas. Amor a pessoas é tudo. E é bacana, né? Porque a pessoa que se dispõe a isso, a gente ensina e a gente ensina com a maior alegria. Né? Então, para ser um bom líder de célula, eu acho exatamente isso. Né? A gente faz os treinamentos, faz a lição, refaz, não tem problema nenhum. Não entendeu? Faz de novo. A gente vai... Quem tem bom ânimo... O professor tem prazer em ensinar a quem tem vontade de aprender. Né? Mesmo que a pessoa, às vezes, tenha alguma limitação, a gente vai e tal. Mas, para a gente conversar hoje aqui, eu fui assistir algumas ministrações suas, fui investigar a sua vida, tal. O pessoal da produção é bom. E tem uma ministração sua intitulada O que Ninguém Vê. E aí você já falou, né, de ter uma vida, de lidar no caráter. Falou agora, não, eu sentei para conversar com o meu discípulo, a gente vida ali na vida. O que nós devemos expor? Porque a ideia lá é exatamente essa. Há coisas que nós devemos expor e coisas que nós não devemos expor no dia a dia. O que nós devemos expor e o que nós não devemos expor na caminhada da vida em célula? Olha, quando a gente fala na questão do discipulado, eu creio que quando você precisa pedir a Deus uma pessoa que possa discipular você, possa caminhar com você. A palavra de Deus é claro. Se não me engano, Tiago 4 ou 5, quase 16 ou 5,16, que fala que quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, teremos sim cura. O perdão vem de Deus, mas a cura é o confessar. Eu lembro que um discípulo uma vez, ele chegou para mim e falou assim, eu tenho problema com pornografia. Eu falei assim, cara, vamos conseguir resolver isso. Vamos ler a Bíblia e confessa. Ele confessava todas as vezes, uma vez ele teve cura. Foi o processo da santificação na vida dele, teve muito efeito. Eu acho que a pessoa precisa ser transparente, precisa ser verdadeira, abrir o coração, ter o corpo como se fosse um homem de vidro. Ser verdadeiro, porque eu lembro de Davi ali, né? Quando ele escondia os seus pecados, o seu corpo definhava a gemer. Meu Deus, estamos diante de uma geração que não confessa mais pecados. Estamos diante de gerações que sentam nos bancos da igreja, assistem bons sermões, mas precisam confessar. Eu sempre falo uma coisa, olha, peça a Deus uma pessoa, seja seu pastor, seu líder direto, uma pessoa que você confie, que tem um caráter em Deus e confesse seu pecado. Eu gostaria de falar assim, abra sua vida. Agora, não abra sua vida para qualquer pessoa. Abra sua vida para pessoas confiáveis, cujo caráter é maior que o ministério, que esse é meu lema de vida. Até nas minhas aulas no seminário eu falo, que nosso caráter seja maior do que o nosso ministério. Eu acredito muito nisso. Alan. E aí, como é... eu já vi algumas ministrações suas e essa pergunta não surgiu à toa. Como é o seu processo de preparação de uma ministração?
E aproveitando já, se você quiser emendar, como que um líder de célula deve se preparar para a reunião de célula? Legal. Para fazer sermões, é a dependência de Deus. Mas eu gosto de seguir muito a metodologia de J.R. Key. J.R. Key foi a base do meu pastor presidente. Eu gosto de sermão expositivo. Claro que quando eu vou falar sobre células, eu uso mais temático. Eu gosto de sermão expositivo. Eu gosto daquela coisa. Então começa assim, peço a Deus um texto. Texto é o cerne, é o que vai navegar. Eu não gosto de trabalhar com temas. Só quando é palavras específicas da visão. Então começo com um texto, depois do texto eu já coloco na minha cabeça e vou começando a trabalhar a questão do objetivo, a ideia central do sermão. Trabalhei a ideia central do sermão, eu vou para os tópicos. Começo a trabalhar com os tópicos, exposição, ilustração, aplicação. Eu sigo aquele exemplo, as duas correntes que J.R. Key fala, que é, tem gente que começa com a introdução ou deixa a introdução para o final. Eu gosto de deixar a introdução para o final, porque para ela não virar tópico. E aí eu faço a introdução no final, faço a conclusão e tal. Eu gasto geralmente em torno de 12 horas por dia. Eu sou novo, pastor. Eu necessito da graça de Deus. Tem gente que fala assim, eu faço sermão em 2 horas. Eu falei, cara, que bênção, que Deus te dê graça. Mas aquela frase de Joseph Parker que diz assim, fazer sermões é suar sangue. Né? É uma das tarefas mais... Lloyd Jones falava algo muito parecido. Então, assim, eu acredito que eu levo esse tempo. Olha, um líder de célula, a preparação dele espiritual é muito forte. Eu não mencionei isso no meu sermão, mas a vida espiritual do pastor já ela tem que ser constante. Não deve ser só pelo sermão, mas pelo líder de célula. O líder de célula, ele precisa se preparar diariamente. Diariamente. Orando, ter o seu TSD com Deus, preparar bem a sua reunião de célula, preparar o clima, orar pela sua casa, pelas pessoas que vão estar presentes, estudar bem o roteiro de célula. E quando o líder não estuda o roteiro, ele chega lá afobado e as pessoas vão perceber. Então, ele não precisa ser como quero dizer assim, um grande teólogo, né? Mas ele precisa ser assim, uma pessoa que se prepara para aquilo que ele recebeu para fazer, né? Então, preparar o lanche, né? Tem que preparar o lanche, que isso é muito importante. Isso lembra muito Atos 2, Atos 5. E eu acho importante ressaltar que a lanche não é banquete. Exato, exato. Lanche é importante, é muito espiritual. O lanche é tão espiritual quanto a palavra. Porque ali você está ceando com as pessoas, estão junto com as pessoas ali. Então eu creio que a célula tem que ter um sincronismo. Quebra-gelo, o momento da aplicação da palavra. O líder, eu creio que ele não deve repregar a palavra do pastor, levar a palavra ali de maneira bem conceitual, com aplicação. Toda a célula tem que ter um bom gancho evangelístico e tem que ter apelo. Tem que ter apelo. Se a célula que não tem apelo é uma célula que ela não está se preparando para o evangelismo semanalmente. Eu creio que é isso. Bacana. E acho que esse apelo, talvez não tenha nenhum visitante, todo mundo naquele dia já tem um compromisso com Deus, já é convertido, já tem uma caminhada com a igreja, mas mesmo assim cabe o apelo. Com certeza. Talvez um apelo de confissão, talvez um apelo de arrependimento, talvez um apelo por renovar a fé, por fortalecer a fé, né? Mas esse apelo ainda cabe mesmo quando, eventualmente, a gente está só no meio dos irmãos, né? E aí, tem uma... Eu pesquisei mais uma... Eu acho que essa eu tirei do seu Instagram, se não me engano, que havia lá uma declaração de que o pastor Felipe era um pastor reformado. No seu Instagram tem um post sobre a reforma. O que significa a reforma protestante? Porque a Igreja Batista ela é uma igreja histórica de teologia reformada, né? Ou seja, a base da nossa teologia ela está na reforma protestante. O que significa a reforma protestante? A reforma protestante, para mim, é trazer a revelação de Deus ao coração do povo, o acesso, o trabalho que John Wycliffe fez. Nós estamos falando agora nos bastidores, o trabalho de Jan Hus, a história de Jan Hus, a preparação dele, né? Mais que ali em alguns livros citam que quando ele foi queimado, ele falou, né, que em 100 anos vai vir um homem que vocês não vão calar, preparação para Martim Lutero, reforma de Calvino, reforma de John Knox. As reformas protestantes
elas trouxeram ao coração do povo a verdade. O povo não tinha acesso às Escrituras. Eu fico vendo ali quando o Jan Hus morreu, ele morreu por uma causa, pelas Escrituras Sagradas. E me perdoa aqui, eu tô muito eu fico emocionado com essas temáticas, mas eu fico imaginando se o povo não tivesse acesso às Escrituras, o nosso povo ia perecer. O papel da reforma foi importante ao coração da igreja, né? Foi importante ao coração do povo para que todos tivessem acesso a isso. Então eu creio que sempre em outubro nós precisamos comemorar. Me dizer que eu sou um pastor reformado ou um pastor calvinista, né? Não que seja atrelado, mas eu não me considero, né? Assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Somos de Cristo Jesus, somos todos irmãos, mas o papel da reforma para mim, no meu coração e o coração da igreja, é trazer luz a toda uma geração. Que hoje, me perdoa dizer isso assim, mas eu sei que isso não estava aqui na pauta, mas o povo não tem se curvado às Escrituras. Se tem uma coisa que nós falamos no nosso seminário lá, se curve às Escrituras. Todas as minhas orações, Senhor, eu me curvo às Escrituras. Uma vez eu vi um jovem no seminário, pegando as Escrituras e lendo de qualquer forma. Sabe? O Senhor disse tal coisa. Eu falei, filho. O que foi, pastor? Olha só. Quando eu pegar as Escrituras, se curve a elas. Seja como Whitefield. Leia as Escrituras de joelhos. Esse livro tem poder para mudar gerações, mudar países, né? Uma vez fizeram uma ilustração que eu achei interessante. Se separassem dois grupos. Um grupo deixasse com livros de Immanuel Kant e vários outros filósofos, teólogos, talvez. Só livros num país. Deixasse lá Karl Marx, um monte de filósofos num país. Deixasse lá por 10 anos. E outro povo, você deixa em outro país, em uma outra ilha, separada por 10 anos, com acesso às Escrituras Sagradas. Se a gente voltar 10 anos depois, aquele povo que tinha acesso às Escrituras, ele é um povo evoluído. Aquele povo que não tinha, pereceu. E eu lembro de Neemias 8, que o avivamento começa na palavra. Quando aquele povo, em Neemias 8 e 9, eles abrem o livro da lei. E quando eles abrem o livro, eles caem com o rosto em terra, aquele povo, e começam a chorar a Deus. Meu Deus do céu, isso é... Deus segura o juízo porque o povo se volta às Escrituras. É que esse assunto é muito, muito gostoso de falar. A palavra é maravilhosa. E aí, tem muita gente que acha que o estudo, aprofundar-se no estudo esfria a fé, que as muitas letras fazem delirar, né? Distorcem o versículo e tal. O que o senhor aprendeu na faculdade ou no mestrado e que foi essencial na sua caminhada pastoral e que o senhor guarda no coração até hoje? Aquilo que nós estamos conversando agora há pouco, a teologia prática. Algumas pessoas falam isso, eu discordo porque, vamos lá, Jonathan Edwards, um erudito, Guilherme Carey, meu Deus do céu. Edwards, para quem não sabe, ele quase morreu de fome porque ele queria chegar ao mínimo possível que era necessário comer, porque ele dizia, não, o meu alimento vem da palavra. Né? Então, as pessoas intervinham porque ele estava definhando, ele dizia, eu me alimento da palavra. Eu vejo esses grandes homens, Hudson Taylor, o trabalho que ele fez, da evangelização, todos eles eram estudiosos, eles passavam mais de 8 horas por dia lendo, estudando as Escrituras, não com filosofias vãs, mas com a aplicação da palavra de Deus. Eu acho que, na verdade, eu faço uma inversão. Eu não conheço um homem nessa terra que não mudou gerações, cidades, que não tenha se curvado às Escrituras por horas e horas e horas. Então eu creio que Deus está fazendo algo muito grande. E eu acredito que sim, a pessoa tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que buscar muito, porque ela é que nos dá força e poder. O que não pode sair da mente e do coração de um líder de célula? É uma pergunta bem ampla, mas eu creio que todo pastor, líder de célula, ministro, obreiro,
ele precisa estar na mente de duas coisas. A Bíblia na mão direita e com a toalha na mão esquerda. Por que a toalha? Pois é. A toalha é lava-pé. A Bíblia, eu prego a palavra. Mas eu preciso pregar a palavra lavando os pés das pessoas. Somos lavadores de pés. Nós aqui discutimos tantas coisas. Existe um pecado existe um pecado hoje sobre a nossa sociedade, na verdade, na igreja ocidental, que é chamado o pecado da habilidade. Todos estão em busca da habilidade. Ela é boa, ela é importante, é uma ferramenta. Mas o líder, ele precisa ter essas duas coisas consigo. Bíblia na mão direita e a toalha na mão esquerda. Isso vai levar muito o seu chamado, o seu pastoreio e a condução do seu povo. Acho que eu creio muito nisso. Já estamos caminhando para o final e eu já desconfio da resposta da próxima pergunta. Mas eu sempre faço essa pergunta. Qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Bom, eu gosto muito de João, mas eu gosto muito de Atos dos Apóstolos. Eu ia apostar em João, depois da conversa eu ia apostar em João. É, João demais. Acho que quando eu leio João eu choro. Porque é a centralidade de Cristo Jesus. A minha conversão, João 4, João 1, meu Deus, quando eu li, o verbo se fez, nossa, é divino, é poderoso. Atos dos Apóstolos, é muito legal você ver ali Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, a minha vida não tenho como preciosa. O importante é cumprir a carreira e o ministério de Cristo. Quando ele se despede, quando ele prega o evangelho, as pessoas se convertem. Eu vejo ali Pedro ali se levantando, o pescador em Atos 2 e faz o seu sermão. E as pessoas atônitas perguntando assim, o que devemos fazer? Creio no Senhor Jesus Cristo seja batizado. Meu Deus do céu. É a manifestação do Espírito Santo, é muito forte. É um livro que... São dois livros, para mim, claro que todos são importantes, a Bíblia é suficiente. João, em primeiro lugar, depois, segundo, Atos dos Apóstolos. Aqui é muito curioso porque eu já vi nessas conversas que eu estou tendo, até agora nenhum se repetiu. Cada pessoa que senta aqui tem um livro diferente de preferência. Curioso isso. Uau, né? Que legal. É muito legal. E aí eu preciso lhe fazer a última pergunta, que talvez seja a mais fácil ou a mais difícil. Que pergunta eu não fiz, mas eu deveria ter feito? Eu creio que uma pergunta que nós devemos fazer sempre para nós mesmos, para algumas pessoas. Eu gostaria de falar sobre coração. Então, Pastor Felipe, você pode falar um pouco sobre coração para nós? Coração. Eu creio que o que ninguém vê e o coração é o alvo, é a chave. É do coração que vem as raízes do mal. Calvino falava que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Todo líder precisa identificar qual é a motivação do seu coração. Então, assim, a pergunta que eu sempre tenho que fazer para um discípulo, por que você faz o que faz? Tem a ver com o coração. Por que você quer ser líder? Por que você quer ser pastor? A pergunta, atrelada a esse porquê, precisa estar inserido dentro da gente. Porque se eu entendo... Por que eu estou jejuando? Nós podemos jejuar por performance. Nós podemos jejuar por pura performance. Nós podemos orar por performance. Porque nós estamos hoje diante de uma geração que é uma geração da internet. Eu estou ali fazendo orações, e essas orações, por exemplo, um cara está em casa, ele está falando assim, pai, fala comigo, obrigado. Só que ele está diante de uma plateia, ele fala, Vossa Excelência, Santo Deus, diante das contemplações, ele começa a usar palavras que ele não usa para Deus. Ele começa a mostrar uma outra pessoa que ele não é. Eu acho que nós precisamos fazer a pergunta do coração, a pergunta por que você faz o que faz. Nós precisamos tratar o coração da nossa juventude, precisamos tratar o coração da igreja brasileira, as motivações. Por que eu quero ter... Tozer falava coisas muito lindas, que ele dizia assim,
Senhor, quando ele é chamado ao ministério pastoral, ele diz assim: Senhor, não me deixe se tornar um escravo das multidões. Livra-me deste pastoreio de marketing. Não era marketing, mas era outra. A ideia é essa. Senhor, livra-me do sacerdócio, da maldição do sacerdócio moderno. Senhor, livra-me de julgar uma igreja pelo número dos seus membros. Senhor, impele-me ao lugar de terror se eu me tornar um gerente religioso. Santo Deus, ele faz uma oração. Sugiro todo mundo ler a oração de Tozer, a oração do profeta menor. Quando eu li essa oração, eu e minha esposa, nós deixamos na geladeira assim, ó, pendurada há 2 anos, de verdade, 2 anos. Sim, nós lá em casa nós temos uma coisa. Por que a gente faz o que faz? Mas esse dia eu já estava pensando, eu vou fazer um canal, eu vou estudar assim. Uma vez, sabe o que minha esposa falou para mim? Por que você quer estudar tanto? Ah, mas é porque você quer honrar a Deus, glorificar Cristo? Ou porque você quer ter sabedoria humana? E esposa, cara, fala a verdade. Por isso minha esposa deixou ela ver todos os meus sermões antes, porque ela vai avaliar. Isso é uma coisa importante para todos nós. Por que eu estudo tanto? Por quê? Por quê? Então a pergunta que tem que estar, acho que para todos nós, é avaliar perguntas sobre motivação do coração. Show? Não, linda essa pergunta. E é que depois de uma resposta, uma pergunta e resposta tão bacana, a gente encerra. Mas a gente sempre encerra aqui com o convidado orando. O senhor pode orar por nós? Com certeza. Por favor, então. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe muito. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por eu estar aqui com o meu amigo Alan. Obrigado a todas as pessoas que estão assistindo aqui esse canal. Que esse canal seja para glorificar o Teu nome, somente o Teu nome. Obrigado porque é um canal onde nós meditamos sobre a Tua palavra. Senhor, que tudo que podemos fazer aqui seja para glorificar o Senhor. Nós oramos aqui na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se você quer conhecer mais sobre o Ministério do Pastor Felipe, as redes sociais dele estão aparecendo aqui na descrição. Se você quer saber o que é o terceiro céu, está aparecendo no card aqui em cima. Se você quer conhecer a oração de Tozer, está aparecendo aqui também. Você vai ter todas essas informações, não vai passar perdido, você não se preocupe quanto a isso. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessa conversa, se você quer ser líder de célula, se a sua igreja ainda não tem um movimento de célula, mas você tem o desejo de implantar, entre em contato conosco, nós estamos à disposição. Multiplique essa mensagem, se inscreva no canal e siga a gente, porque à medida do possível nós vamos sempre trazendo coisa boa para vocês. Eu encerro por aqui agradecendo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Gostou? Muito bom, muito obrigado. Que bom. Obrigado mesmo. Cara, lindo essa caneca aqui, cara. Então, essa menina É aqui. legal.